Oi pessoal, meu nome é Neylor, sejam bem-vindos ao canal Despolarizando. Eu vou explicar, para quem não conhece, como é que funciona o bingo em comunidades do interior, ou pelo menos como funcionava quando eu morava no interior. No bingo tradicional, ganha quem completa a cartela primeiro. Isso significa que uma rodada demora muito. Consequentemente, se consegue fazer poucas rodadas durante uma noite. Como nesses bingos comunitários os prêmios costumavam ter valor quase simbólico, geralmente era um frango assado, o preço de cada cartela tinha que ser baixo. Mas aí, para o bingo se tornar rentável para a comunidade, era preciso fazer várias rodadas numa mesma noite. Então, qual era a solução? Essa é uma cartela padrão de bingo. Para completar a cartela toda, demora muito. Então, para ter várias rodadas numa noite, se premiava quem completasse primeiro uma linha ou uma coluna. Antes de começar cada rodada, os participantes pagavam e a organização registrava os números das cartelas que estavam concorrendo. Mas esse movimento tinha que ser rápido entre uma rodada e outra para não perder tempo. E quem é que tinha agilidade para receber dinheiro, dar troco e anotar tudo ao mesmo tempo na rapidez necessária? Adolescente. Então sempre tinha um grupo de jovens que se encarregava desse trabalho. Quando eu tinha 13, 14 anos, chegou a minha vez de contribuir. Numa dessas noites que eu estava ajudando, aproveitei um intervalo para ir ao banheiro e quando retornava, achei no chão uma nota de 5.000 cruzeiros. Pelo que dava para comprar na época, seria equivalente hoje a 30, 40 reais. A minha primeira reação, obviamente, foi de alegria. Num instante, eu não tinha um único centavo para gastar e no instante seguinte, era um dos adolescentes mais ricos daquela festa. Mas em seguida, a alegria deu lugar a uma preocupação. Como é que eu vou explicar para o meu pai e para minha mãe? Eles iam me ver gastando um dinheiro que não me deram. Então eu teria que explicar. E a explicação teria que ser convincente. Não que eles desconfiassem de mim. Meus pais confiavam em mim e confiavam nos meus irmãos. E encontrar um dinheiro naquele valor, num lugar movimentado, nem era algo tão improvável. Mas seria muita coincidência eu achar uma nota de 5.000 cruzeiros no mesmo dia em que tanto dinheiro alheio passou pelas minhas mãos. Bom, eu expliquei, não sei se eles acreditaram, mas o tempo passou. E se por acaso eles ficaram desconfiados naquele momento, como bons mineiros que são, a minha história de vida cuidou de dissipar qualquer preocupação. Mas por que eu estou contando essa história? Porque hoje eu vou abordar um tema que sempre tem lugar de destaque em todas as campanhas eleitorais: a honestidade. Muitos candidatos, inclusive, fazem dela a sua principal bandeira. Eles nem apresentam propostas, talvez nem tenham propostas, mas não perdem uma oportunidade de dizer que são honestos. Propagandeiam como se fosse uma grande qualidade, apesar de ser mera obrigação. E essa estratégia se mostra eficiente, porque muitos eleitores repetem o discurso do político. E se você, por acaso, é um desses eleitores que dizem político tal é honesto, sinto muito, mas você está dizendo que não sabe. Veja bem, eu não estou dizendo que ele é honesto ou não. Eu estou dizendo que você não tem como saber se ele é honesto ou não. Você não trabalha com ele, você não convive com ele. Então, o máximo que você tem condições de afirmar com conhecimento é que não tem nenhuma acusação ou nenhuma prova contra a honestidade desse político. Na língua portuguesa, o verbo ser tem um peso muito grande. Ou se é honesto ou se é desonesto. Não existe meio honesto. Eu posso afirmar com muita tranquilidade e com certo orgulho que meu pai é honesto e que minha mãe é honesta. E acredito que você diga o mesmo dos seus pais. E aí eu te pergunto, você é capaz de colocar, sem nenhum constrangimento, no degrau dos honestos, no mesmo degrau dos seus pais, uma pessoa com quem você não trabalha, uma pessoa com quem você não convive,
uma pessoa que você não conhece os hábitos, apenas porque não existe nenhuma acusação e nenhuma prova num processo? Mas você também pode me perguntar se o candidato em quem eu votei é honesto. E a minha resposta é: não sei. Quando votei, não tinha nenhuma acusação contra ele. Espero que ele seja honesto. Mas se por acaso ele não for, eu espero mais ainda que as instituições cumpram o seu papel e que ele seja punido. Então, a honestidade não é relativa. Ou se é honesto, ou se é desonesto. Mas a forma como a honestidade é demonstrada pode ser relativa. Quem lida com dinheiro público tem que demonstrar a sua honestidade de uma maneira muito mais explícita do que quem não lida com dinheiro público. Para isso, quem lida com dinheiro público precisa, obrigatoriamente, reunir 3 características. Número 1, ser honesta. Número 2, estar sempre disponível e disposta a prestar esclarecimentos a qualquer um e em qualquer lugar. E número 3, ter a contabilidade organizada. A número 1, ser honesta, é óbvia, né? Acredito que não seja necessário dizer por que essa característica é obrigatória. Então vamos às outras duas. A característica número 2, disponibilidade para prestar contas, também deveria ser óbvia, mas pelo que nós vemos no dia a dia, parece que não é, porque convenientemente são usados princípios jurídicos para criar confusão. Um deles diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Ou seja, se alguém desconfia de alguma coisa, é esse alguém que precisa provar. Outro princípio diz que provas obtidas ilegalmente não podem ser consideradas no processo. Perfeito. Mas isso vale no tribunal. Isso é assunto para juiz, promotor e advogado. Na relação político e eleitor, vale o mesmo da minha relação com os meus pais. Tem que explicar e a explicação tem que ser convincente. Veja bem, um político não deixa de ser cidadão. E nessa condição de cidadão, ele tem pleno direito à presunção de inocência, ele tem pleno direito de refutar provas obtidas ilicitamente. Mas na condição de político, ele tem a obrigação de dar satisfações de manhã, de tarde e à noite, no mesmo dia, em 3 lugares diferentes, se for questionado sobre o uso de dinheiro público. Um político pode, por exemplo, alegar que só vai prestar esclarecimentos em determinado tribunal por causa do foro privilegiado. Repito, é um direito dele. Mas o político que age dessa forma está sinalizando para você que não tem condições de lidar com o dinheiro público. E deveria ele mesmo ter o bom senso de não se candidatar novamente. Mas se ele não tomar essa iniciativa, você, eleitor, deve afastá-lo do dinheiro público, não votando nele. E agora vamos à característica número 3. Por que quem lida com dinheiro público precisa ter a contabilidade organizada? Porque a explicação precisa ser rapidamente compreendida por todo mundo, incluindo as pessoas mais simples. Quem lida com dinheiro público não deve misturar a renda de origem pública com renda obtida de alguma outra fonte que eventualmente tenha. Quem lida com dinheiro público não deve misturar as suas despesas pessoais com despesas de terceiros. Quem lida com dinheiro público não deve fazer pagamentos em espécie. Deve optar por formas de pagamento que fiquem registradas. Vale o mesmo raciocínio da característica número 2. Enquanto cidadão, ele tem todo o direito de fazer isso. Mas o político que age dessa forma está sinalizando para você que não tem condições de lidar com dinheiro público e deveria ele mesmo ter o bom senso de não se candidatar novamente. Mas se ele não tomar essa iniciativa, você, eleitor, deve afastá-lo do dinheiro público, não votando nele. Quem lida com dinheiro público tem a obrigação de comprovar diariamente a sua honestidade.
E você, já ganhou alguma coisa em bingo? Comenta aqui embaixo. Se você também gosta de frango assado, clique no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você conhece alguém que diz que o político é honesto sem conviver com ele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E lembre-se, o poder é de vocês!